Salve, legionários! E hoje marcharemos com a legião e conversaremos entre nós sobre um assunto muito comentado sobre o Império Romano. Afinal de contas, as legiões eram excessivamente cruéis? Na violência, eles eram iguais aos bárbaros que enfrentavam? Hoje, guerreiros, eu proponho um vídeo diferente, um debate, uma conversa entre amigos, porque somos uma tropa do Império, mas acima de tudo, eu considero vocês meus amigos. Cada dia enfrentamos novas batalhas nas nossas vidas. Cada um tem a sua própria guerra pessoal para enfrentar, mas o fato de não desistirmos e o fato de amarmos a história romana nos une, e essa é uma ligação muito forte. Por isso, vejam esse vídeo até o fim e deem a real opinião de vocês sobre o assunto. Não importa se você já leu muitos livros, se você já viu muitos filmes, se você já viu muitos vídeos aqui no YouTube, ou se você está começando agora. Toda opinião aqui é relevante. Com muita frequência, a gente vê em filmes, séries e a gente lê comentários onde dizem que os romanos eram excessivamente cruéis, violentos, que eles não tinham nenhuma diferença das tribos bárbaras quando o assunto era violência. Roubavam, estupravam, destruíam aldeias, isto é, obviamente, eles estavam cometendo atos de altíssima violência. Isso é uma coisa inegável, que durante as guerras, os romanos também por muitas vezes se deixavam se levar por uma violência praticamente sem limites. Então ninguém aqui está dizendo o contrário, mas quando é feita essa crítica contra os romanos, a resposta padrão, que pode ser lida em quase todos os lugares, é essa. Ok, mas os romanos civilizavam esses povos depois. Eles traziam o progresso com eles. Portanto, construíam teatros, aquedutos, estradas, eles criavam verdadeiras cidades, onde antes era um buraco. Eles romanizavam o território e davam a eles um nível de bem-estar e de desenvolvimento que todos os outros povos e outras culturas não eram absolutamente capazes de dar, de fazer acontecer. Mas aí é que está. Se você der essa resposta, da outra parte, eles dizem: mas para a mulher estuprada, naquele momento, o homem massacrado durante tal batalha, o fulano que morreu durante um cerco, para eles nada disso interessa. Se no futuro vai ter uma estrada ali, um teatro, um aqueduto, uma cidade, naquele território, a violência é sempre violência. Essa explicação do progresso é uma explicação superficial. Acontece que você não deve se concentrar no momento da violência em si, porque violência realmente é sempre violência. Uma mulher estuprada, um homem morto, uma criança assassinada, vai ser sempre violência injustificada. Ou seja, não existe uma violência doce, um ato de violência aceitável. Eu não me concentraria no momento da guerra e no momento da violência, mas eu me concentraria muito antes disso, muito antes de chegar ao ponto da guerra, do combate, do porquê estava acontecendo aquilo. Uma coisa que os romanos se orgulhavam era o conceito da guerra justa, que é uma guerra que vem desencadeada aos poucos, que depende de uma série de procedimentos. Por exemplo, em primeiro lugar, o povo romano precisa estar em perigo. Mas lembrem-se que esse conceito não valia só se algum exército fosse atacar diretamente Roma. Se você fosse um cidadão romano em uma legião e fosse atacado por outros povos em um território, esse conceito já estava valendo, porque você é romano e a sua vida estava em risco. E isso, meus amigos, acontecia muito. Às vezes, as legiões estavam apenas passando por um determinado território para chegar em outro ponto, e sofriam emboscadas do nada. Às vezes, de tribos que eles nem sabiam que estavam ali. Um outro aspecto aqui era que uma guerra de verdade só podia começar depois de um certo tempo de reflexão.
para garantir que a decisão seja tomada no contexto do raciocínio político, e não apenas por fúria ou a indignação de um momento de raiva. Você fazia negociações com os seus próprios embaixadores e você tinha que tentar atingir resultados através da diplomacia e de outras formas, e não imediatamente com as armas. E também tinham os ritos religiosos. Eles deviam receber os auspícios, um sinal dos deuses, e perguntar se os deuses estavam acompanhando aquela missão militar, se eles aprovariam ou não essa iniciativa. Assim, para uma pessoa que estudou realmente a história de Roma, sabe que só depois de muitos procedimentos e discussões a guerra acontecia. Tanto é verdade que muitas tribos eram a favor de Roma, sem nunca terem entrado em uma guerra contra ela. Chegaram a um acordo. A gente tinha aí os auxiliares, por exemplo, que vinham de muitos povos que Roma conquistou. Agora, quando chegava a guerra, realmente não sobrava nada para ninguém. Não se podia limitar a própria violência numa situação de guerra, porque se você tivesse compaixão, os outros povos não teriam compaixão de você. Sabe aquela frase famosa? Se quer paz, prepare-se para a guerra? É isso. Se você abaixasse para alguém, você seria engolido. Todos os romanos seriam escravos, e não iria sobrar nada, nem as nossas línguas latinas teriam sobrevivido ao poderio dos inimigos bárbaros. E às vezes a gente vê muitas pessoas defendendo tribos bárbaras como se eles fossem perfeitos. Já começa que eles tinham uma sede de sangue como ninguém, porque as tribos bárbaras, mesmo sem os romanos, já se matavam entre elas. Olha a Britânia, por exemplo. Era todo mundo contra todo mundo, antes mesmo dos romanos chegarem lá. Muitas tribos do mundo antigo eram quase como animais. Eles praticavam o canibalismo. Então é bom conhecer e pensar bem antes de você defender alguém. Na minha opinião, a grande diferença entre os romanos quando o assunto é a guerra é essa. Por exemplo, as tribos bárbaras faziam a guerra por qualquer motivo. Você mexeu comigo, eu vou guerrear contra você. Você matou meu irmão, agora eu vou levantar um exército contra você, sem se importar com os irmãos das outras pessoas que vão morrer nessa batalha. Eram decisões tomadas no momento de qualquer jeito, decisões cegas por raiva. Não tinha nada estruturado, organizado. E a guerra não era feita usando mecanismos justos, seguindo regras de decisões codificadas. Os romanos estão extremamente à frente nesse aspecto em relação a outras realidades de seu tempo. Essa é a grande diferença que distingue os romanos de outros povos quando estamos falando de guerra. Mas a violência em si vai ser sempre violência. Mas é importante dizer, talvez pode surpreender vocês isso, mas hoje nos orgulhamos da existência de um direito de guerra, um direito internacional. Mas não é que não existia isso no mundo antigo. Existiam algumas regras que deviam ser respeitadas durante as guerras. Um exemplo muito famoso é que você tinha que dar à cidade sitiada o tempo de se render, e havia a oportunidade em qualquer momento de conversa entre os embaixadores até o primeiro toque da cabeça do ariete contra as portas de uma cidade sitiada. Se a cidade se rendesse, tudo bem invadi-la, tudo bem eliminar os grupos de resistência, mas o massacre indiscriminado era muito mal visto. Mesmo o saque não era bem visto nessas circunstâncias de uma cidade se render. Isso acontecia às vezes, mas o certo eram os bens preciosos serem pegos e colocados tudo em um só lugar. E depois eles seriam distribuídos pelos oficiais para os seus soldados de acordo com o mérito de cada um. Então, se você com a sua turma chegasse roubando uma cidade rendida, você estaria roubando dos próprios legionários. Isso não seria bem visto nem pelo resto da tropa, porque você poderia estar tirando o que era deles. Então, galera, esse assunto é muito mais complexo do que parece. Muito mais complexo do que aquelas discussões de grupos na internet. Os legionários não eram piratas a esse ponto.
Mas é sempre importante dizer que coisas erradas aconteciam às vezes. Nem sempre as leis eram seguidas a fundo. E a gente vai ver isso no próximo vídeo, contando o processo de Cipião. Mas para encerrarmos aqui, por esse ponto de vista, de toda essa série de medidas que os romanos tomavam antes da guerra, na opinião de vocês, a violência deles era diferente dos outros povos bárbaros? O que vocês acham? Aí com certeza cada um tem a sua opinião. Coloquem nos comentários. Eu, como sempre, desejo o melhor para vocês, legionários. Mesmo quando a opinião nossa é diferente do nosso irmão de armas, tudo bem. A amizade e o amor pela história de Roma é maior que qualquer opinião.